Estou de volta. Grandes empresas do setor de vale-refeição estão conseguindo liminares que suspendem a obrigação de cumprir novas regras que o governo publicou em decreto no fim do ano passado. Sobre esse assunto, eu vou conversar com o Júlio Brito. Ele é CEO da Swile Brasil e presidente da Câmara Brasileira de Benefícios ao Trabalhador. Júlio, boa noite. É sempre bom conversar com você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Ô, Cris, obrigado a você mais uma vez juntos aqui. É um prazer estar contigo. Boa noite para você. Boa noite também para os telespectadores. Vamos começar entendendo que mudanças foram essas que o governo está tentando implementar? Sim. O governo, na realidade, através de um decreto-lei no dia 11 de novembro do ano passado, ele estabeleceu um teto máximo para as taxas de administração que as empresas gestoras de benefícios, elas cobram dos estabelecimentos comerciais quando eles aceitam os cartões de alimentação ou de refeição. E ele estabeleceu também um teto máximo de prazo de repasse, porque até atualmente o prazo ele é em torno de 30 dias de repasse. E as taxas elas variam de 3%, 4%, 6%, 8%, e inclusive taxa de antecipação também. O governo tentou, por alguns anos, desde o ano de 2021, fazer com que a prática de rebate, que é o desconto que essas administradoras elas concedem aos RHs ao assinar contratos, que ela fosse banida, que ela fosse eliminada e houvesse mais equilíbrio nesse negócio. Acontece que não houve cumprimento da lei, nós tivemos 2 decretos-leis, uma medida provisória e uma portaria, e mesmo assim essa prática nociva ela continuou. Por isso o governo estabeleceu esse teto, esse limite, através de um decreto em novembro do ano passado. Uma pesquisa do Datafolha já mostrou que 80% das empresas dizem ter recebido oferta de rebate, benefícios para fechar contrato com a operadora, como você disse, antes dessas novas regras. Por que, apesar de proibida, essa prática se mostra tão recorrente e como as novas regras acabam inibindo mesmo esse rebate, Júlio? Opa, 2 perguntas numa só, né, Cris? Isso aí. Tá. Na realidade, o Datafolha ele só provou o que a gente vem falando há tempos e denunciando para o Ministério do Trabalho, tá? Que a prática de rebate ela é recorrente. Essa recorrência ela tem um único objetivo, que é a conquista ou a manutenção dos clientes mantendo o modelo antigo, com cobranças de altas taxas de antecipação ou de administração, como eu disse, para os estabelecimentos comerciais que recebem os cartões de benefícios. Outra, as novas regras, elas podem justamente inibir a prática, pois ela reduz para esses patamares mais justos das taxas cobradas aos estabelecimentos comerciais. Você imagina que o teto máximo estabelecido pelo governo é de 3,6%. Você imagina que quanto mais ganhos, mais caixa e aumenta mais ainda a possibilidade de oferta de rebate e de burlar a lei. Ele instituiu esse teto em função do descumprimento, como eu te disse, dos 2 decretos, da portaria e da medida provisória. Essa foi a única saída que o governo encontrou para que haja mais equilíbrio e isso, é claro, faça com que o mercado seja muito mais saudável, né? A concorrência seja leal e seja justa, né? Um dos pontos, como você mesmo colocou aqui para a gente já desse decreto, é exatamente a previsão de um teto de 3,6% nas taxas cobradas pelas operadoras dos estabelecimentos. Como é que isso funciona na prática e qual é o impacto, Júlio, para a cadeia? Impacto para as empresas que emitem os tickets, para os restaurantes, para os empregadores e para os colaboradores? Cris, atualmente a gente trabalha na nossa empresa e outras do nosso que tem a mesma forma de atuação nossa, mais digital, mais disruptiva. A gente já trabalha com taxas bem inferiores, inclusive, a esse 3,6, porque a gente opera no arranjo aberto com uma bandeira de cartão. O governo estabeleceu isso e o impacto grande para o estabelecimento comercial, por exemplo, tá? Você imagina que um determinado estabelecimento vende uma refeição a R$50. Entre taxa de administração e taxa de antecipação, ele paga entre 8% e 9%. Ele deixa de ganhar e deixa no bolso da gestora de benefício em torno de R$4,50. Com a nova condição comercial, numa mesma compra de R$50, ele vai pagar de comissão
R$ 1,60, R$ 1,44, mais ou menos, próximo de R$ 1,50. Então, você imagina que um terço, a despesa que ele vai ter com taxa de administração é um terço do que ele paga no valor atual. E isso faz, como eu te disse, no modelo de arranjo aberto, como está previsto, inclusive, nesse decreto, que todos devem, empresas com número superior a 500 mil funcionários beneficiados e que utilizam o cartão de alimentação ou de refeição, elas devem operar no arranjo aberto, que é o modelo que a gente opera com bandeira de cartão de crédito. Então, você imagina que o arranjo fechado hoje, no arranjo fechado, o consumidor ou o trabalhador, ele tem à disposição dele em torno de 700 mil estabelecimentos para ele utilizar o cartão. No arranjo aberto, esse número passa de 10 milhões. Então, aquele mercadinho do lado da casa dele, que de repente não aceita, em função até dessas taxas exorbitantes que são cobradas, ele passa a aceitar e isso facilita muito a vida do trabalhador, que ele já começa ganhando com logística, ele não tem que pegar nenhum transporte, nenhum carro de aplicativo para fazer a sua compra. Então, esse é um jogo, é um modelo que todos ganham. É claro que a gente vê empresas que recorreram aí, com a justificativa de que é difícil implementar num curto prazo, mas o governo vem negociando e vem avisando as empresas dessa possível mudança há muito tempo. Inclusive, ele nos chamou em fevereiro do ano passado, todos os stakeholders estiveram envolvidos e reunidos em Brasília, e a gente já sabia que essas mudanças elas aconteceriam. Então, o prazo para adaptação sistêmica, ele também aconteceu. A gente está falando, Júlio, de um setor que movimenta quanto por mês? Em torno de uns 18 bilhões, porque na realidade, não 18 não, na realidade 13 bilhões, né? Estamos falando entre 150 e 200 bilhões por ano. É um número considerável. Né? É um número bem alto mesmo. E uma das determinações do decreto do governo é a implantação da interoperabilidade plena entre bandeiras. Além de ser um nome difícil de falar, eu queria que você explicasse para a gente os efeitos disso. A interoperabilidade ela estabelece critérios uniformes de participação nos diversos arranjos. Então, todos os arranjos vão poder interoperar entre si. Mas isso aí, na realidade, o governo ele ainda não definiu os padrões e os critérios técnicos para a interoperabilidade. Né? Ele diz que a interoperabilidade ela vai ter vigência em até 360 dias da publicação do decreto, ou seja, até o final do ano. O que a gente ouviu do governo é que eles estão criando um GT, que é um grupo de trabalho, de representantes diversos, até para poder definir tecnicamente como é que vai funcionar a interoperabilidade. Júlio, muito obrigada. É sempre um prazer mesmo te ouvir. Boa noite, boa semana para você. Até a próxima. Obrigado para você também, Cris. O prazer é meu. Obrigado e boa noite para todos os telespectadores também. À sua disposição. Obrigada.